va a generar en usted transformación, cambio de mentalidad, metanoia, un cambio de sentido, una conversión de para dónde estaba yendo y ahora se va a convergir para ir al camino correcto. ¿Cuál que es el camino correcto? Negar-se a nosotros mismos, correr nuestra cruz y seguir a Cristo. E Pablo estava falando isto a los Gálatas. Presta atenção. Se existe outro evangelho que vosotros estão compartilhando, é anátema, é mentira, é maldição. Não é esse o evangelho que Cristo ha predicado, nos ha ensinado. E ao final de sua carta agora, ele vem uma vez mais nos falar de umas cositas que vamos a compartilhar aqui hoje. Agora prestem atenção a esse texto forte e pesado. Gálatas capítulo 6, del verso 11 ao 17. Diz assim, pode ser ao 18, não passa nada, pero só hasta o 17, porque o 18 é saludações, adiós, Deus bendiga. Diz assim, põe lá a gafa. Miren que les escribo de mi punho e letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidar-se, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Nem siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidar-se para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí. E eu para o mundo. Para nada cuenta estar ou não estar circuncidados. Lo que importa é ser parte de uma nova criação. Paz e misericórdia descendem sobre todos os que seguem esta norma e sobre el Israel de Deus. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Prestemos atención no que Pablo escreveu aqui. El final de su carta, su firma. ¿Qué Pablo ha hecho? Ha escrito com letras garrafales, gigantes, de seu próprio punho. Eu não sei se era destro ou se era surdo. Eu sou surdo, então se tenho que escrever assim. Prestemos atenção. Miren que les escribo de mi punho e letra, e com letras bem grandes, para que aquele que lea não pense que ha escrito algo equivocado. Para aquele que leia, não interprete ou não use sua hermenêutica a sua maneira, a seu antojo. Porque os que tratam de obrigá-los ustedes a circuncidar-se, lo hacen únicamente para dar uma boa impressão e evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Quando podemos aqui circuncisão, vamos a um montão de outras coisas
que muitos nosotros imponemos uns a los outros. Tiene que rezar dessa maneira, tiene que ayunar dessa maneira, tiene que comprar este livro, tiene que hacer, são leyes que Cristo não ha hecho. São imposições que você tem que fazer. Por que eu ayuno? Porque eu quero estar mais sensível para escutar o que Deus quer falar comigo. Eu não ayuno por causa de outra coisa. Mi ayuno não é para quebrar cadenas. Mi ayuno não é para fazer um truque com Deus. Eu ayuno, me mortifico minha carne para que Deus compre minha casa, compre meu coche. Não é para vir aqui adelante dar um testemunho. Mira, eu he ofrendado tanto e me fui bendecido em tanto. He comprado com carne tal, com aplausos, não? Não, irmãos. Prestemos atenção. Nuestras acciones de gratitud a Deus é negar-me a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir a Cristo. E amar a mim próximo como a mim mesmo. Quem é meu próximo? Hablamos passada semana. Todos. Principalmente os de la família de la fé. Se vê o meu irmão de minha comunidade com algum problema, eu tenho que ajudá-lo. Quantos de nós sabemos o que passa aí fora? E nós aún imponemos coisas. Há que pagar conferência. Há que pagar não sei o quê. Há que pagar. Há que pagar. Há que pagar o preço. A cruz de Cristo em Calvário, não. Não é suficiente, não? A Bíblia não é suficiente para a leitura. Eu tenho que comprar 21 dias com não sei quem, 30 dias com não sei quanto, 40 dias com não sei quê. Como que chama? Devocional anual. Hã? Se nós queremos que Deus manifieste hacia nós, presta atenção. Vou a minha habitação em secreto e em secreto meu Padre vai falar comigo. Sou eu que tenho que me acercar. Minha oração é para acercar-me a Deus, não para que Ele escute minha oração. Minha oração é para acercar a Deus, para que eu pueda escuchar o que Ele está falando comigo, para que eu venha obedecer-lhe. E a principal obediência qual é? Negar-se a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir a Cristo. Ayer alguém ha dicho que nossa cruz não é só para eu cargar a minha. Eu tenho que ajudar a meu irmão a cargá-lo. Sua cruz. Por isso que a palavra me ensina suportar-vos uns a los outros. Que é suporte? Que é um suporte? Aqui não. Temos um suporte. Algo que suporta minha tele. Essa tele aqui tem um suporte por detrás. Ela só pode fazer isto, esses movimentos, porque há um suporte por detrás, algo que sujeta ela de mover-se. Ela só pode fazer sua função se existe um suporte por detrás. Muitos de nós só podemos exercer nossa função se há um suporte por detrás. Eu só posso estar falando com vosotros porque tenho uma companhia de suporte por detrás que cuida da luz, cuida da câmera, cuida do sonido, cuida
cuida do site, cuida de tudo. Há um suporte. Eu só posso falar com vosotros porque tem pessoas que trabalham comigo e me dão um suporte para que eu tenha um sustento para poder ter saúde, para poder comer, para poder pagar a água, a luz, porque há um suporte. Eu trabalho, eu não vivo de la obra. Eu vivo de obra, não de la obra de Deus. Entende a distinção? Suporte, suportar-vos uns aos outros, cuidar uns de los outros. Isto é a família. Presta atenção aqui. Aqueles que imponem sobre nós leis, eles próprios não praticam a lei. Porque querem que nós outros nos assemelhemos a ele. E ele pode jactar-se, ha visto? Hace parte de minha comunidade, somos todos iguais agora. Hablamos a mesma língua, temos os mesmos trejeitos, vestimos igual, tatuamos também, não? Agora isso também. Temos a mesma paleta de colores de la roupa. Presta atenção. Quantos dedos vêm aqui? É tudo igual, não? Quantos ministérios temos? Será que os 5 ministérios só existem? É tudo igual? Não? Flipei. Pensei que era tudo, temos que ser igual todos. Se o pastor é de alabança, toda a igreja tem que ser de alabança. É uma igreja morta. Se nadie discorda de mim aqui, essa igreja é morta. Se todos concordam com o que eu hablo aqui, essa igreja é morta. Interessante, não? Porque há que ter distinção. Os desiguales que hacen crescer o corpo. Mira se todos fossem pé direito. Não se camina, não? Há que haver distinção, pé direito, pé esquerda, mão direita, mão esquerda, cuello, ombro, tronco. Cada um tem sua função. E todos dependem do cabeça que é Cristo. Minha mão direita não concorda com minha mão esquerda em muitas coisas. Pero, em el reino, trabalha em conjunto para o cumprimento de quê? De tomar minha cruz e seguir a Cristo. Todo o corpo é um único propósito, seguir a Cristo, pero são distintos um do outro. Que nadie nos obrigue, que nadie nos imponga, que nadie venga com um evangelho que não seja o evangelho de Jesus. O evangelho é sencillo, pero nós ponemos muitos fardos, muitos cardos e abrolhos em el evangelho, porque ponemos muitas leis. Pablo é escrito al final, que é escrito com letras garrafales, letras bem grandes, para que nós não nos confundamos. Aqui ele está falando da circuncisão. Presta atenção,
não há necessidade de ritos. Não há necessidade de... Presta atenção. Existe como uma ordenança de organização para podermos cultuar a Deus. Existe isso, há que ter. Pero um ritual é distinto de um rito. Amém? Que nós não vengamos a viver um ritual mecânico para adorar, alabar, escuchar a Deus. Porque se nós só haremos assim, e só esta maneira que podemos acercar-nos delante de Deus. Aí a pergunta, eu acerco a Deus ou Deus já se manifesta dentro de mim porque Ele habita em mim? Eu tenho que pedir a presença de Deus venga ou que eu manifeste a presença de Deus? Cantamos aqui essa canção, a última canção agora. Muito forte essa canção. Pero a questão é, em realidade, temos essa vontade, temos esse desejo de alabar a Deus. Alabamos a Deus desde o amanhecer hasta o anoitecer. Alabamos. A fidelidade dele é certa em nós. Grande é a fidelidade dele. Pero o que cantamos é um rito ou um ritual? A ser parte de um rito, de uma organização, para podermos estar mais aberto e sensível a escuchar a voz de Deus? Ou é um ritual porque se nós não hiciéramos assim, Deus não vai vir a manifestar-se? E Deus espera a errado esta nota. Eu não vou baixar. A cantado, a desafinado, eu não vou baixar. Está aí assim? Então, se não há uma lei. A lei é negar-se a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir a Cristo. Obedecendo Ele, nesse contexto, sendo transformado por la renovação de minha mentalidade, eu passo a obedecer-lhe e a escuchar o desejo de seu coração, a hacer sua vontade como Cristo ha hecho. É sencillo, Gálatas? Sim ou não, Gálatas? Ou é complicado? Ou temos que pagar um preço em alguma área? Ou temos que circuncidar-nos? Mira se nós tivéssemos como os Gálatas, e eu creio que nenhum de nós aqui somos circuncidados. Mira se fôramos circuncidar hoje, em la mesma maneira daquela época, com uma pedra lascada. Me duele a espalda aqui a hora, só de pensar. Para cumprir um rito, para cumprir a lei. Porque a lei é mais importante do que obedecer o que Deus ha dito, o que Cristo ha venido a ser. A lei é mais importante. Há um salmo que eu sou apaixonado. O Salmo 19. La lei do Senhor é perfeita e restaura el alma. Os preceptos del Senhor. Vamos a ler. Salmo 19 diz assim, a partir do verso 7.
La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del pañal. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Cristo ha venido a cumplir la ley o transgredir la ley? E agora, os teólogos de plantão aí, ha venido cumprir a lei ou transgredir a lei? É sencilla a resposta. Como uma virgem é rompida em seu acto, é transgredida a seu acto para infundir ao matrimônio, assim também Cristo ha hecho com a lei, ha transgredido a lei. É porque nós utilizamos a palavra transgressão pejorativamente. Em tudo que hacemos, transgredimos. Porque há rompimento. Cristo ha rompido com a lei e a elevado a nível aún mais alto. Ouviste o que foi dito, o que ha sido dicho. O quê? Não matarás. Pero eu les digo, se pensas em matar a alguém, já hecho o crime. Não adulterarás. Tenía que tener el hecho, el acto. Ahora, ¿oíste o que ha sido dicho? Yo, Cristo, digo, se al menos tiene un pensamiento impuro, ya has adulterado. ¿Ha visto vosotros masturbadores sem vergüenzas que estén aí? Ha visto? Adúlteros. Pornográficos. Adúlteros. Porque não vai estar aí com 5 manos pensando em um tomate, que teria que ser 5 manos, são 5 dedos, pensando em uma lechuga, ai que lechuga buena, ou pensando em um tomate, ou pensando em um remolacha, ou pensando em um coche. Vá? Não, vai estar pensando em alguém. Prestemos atenção. Cristo ha venido transgredir a lei. E porque Ele ultrapassou a lei, Ele ha elevado a lei. E o interessante, ha cumprido a lei. Agora, e nós hoje?
queremos imponer um montão de pode e não pode. Pode fumar, pode fazer tatuagem, pode beber, pode isto, pode aquilo, pode escutar música do mundo, não, só de Marte, ou pode escutar... Pode adulterar com a vecina, pode tudo que quer, pode utilizar droga, pode. Agora, por que queria ser? Quem eres? Qual é a motivação? Se você ha sido transformado, ha negado-se a si mesmo, tomado sua cruz e seguido a Cristo, por que vai querer fazer essas coisas? Qual é a motivação? ¿Entendes o que lês? Pero cantamos. Sim ou não? Cantamos aqui. Sumerge-me em tu glória. Não? Cantamos aquela outra também. Que cantamos aqui a hora? Oh Senhor, te alabarei de dia, de noite, dia todo, e te alabarei, te adorarei. Mesmo? É que gostamos de viver outras leis. Não queremos o evangelho sencillo. Porque o evangelho sencillo nós temos que morrer. Negar a nós mesmos. Pero é melhor que nós, como é dito passada semana, é melhor que nós vivimos bajo a lei, porque temos uma excusa de que esta lei nos proteja. Eu hago tudo por trueque. E nossa linguagem, barganha. Sempre estou aí buscando um benefício. Eu não estou falando de los hermanos, estou falando de los pastores. Que sempre buscam benefícios para si, para tosquear as ovejas, para comer a carne de las ovejas e se alimentar de las ovejas, para prender las ovejas, porque são dueños de las ovejas, não é Cristo, porque a igreja é minha, não de Cristo. Porque a placa de minha igreja diz que é a anuidade, pero é minha. Eu sou o bispo, apóstolo, patriarca, matriarco, tudo isso aí. Semideus. Não Cristo. Que prestemos atenção no que Pablo ha ensinado aqui. Ha escrito com letras garrafales de seu próprio punho. Nem sequer a esses que estão circuncidados obedecem a lei. Lo que pasa es que querem obrigar-los a ustedes a circuncidar-se para luego jactar-se de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Entendemos o que leemos? O evangelho é sencillo. O evangelho é sencillo, pero practicarlo é que é complicado. Porque nós não queremos, não? Quem quer aqui morrer? Meus netos estão aqui. E nós estamos vendo seus crescimentos, suas etapas. Já vão nascer 2 meses já.
Mañana Rebeca hace 2 meses e dia 25 Natanael hace 2 meses. Então, a cada mês há uma etapa de crescimento. Passado manhã Rebeca hace 23 e 25 Natanael. A cada semana, eles se retorcem, eles choram, porque crescer duele. E nós outros quedamos aqui como loucos. Por que chora? Por que isso? Por que aquilo? Por que isto? Crescer duele. Agora mira se esses ninhos já nasceram grandes. Que seriam de mis hijas? Las duas han tenido o parto normal. E os dois são gigantes. Tanto a Rebeca como Natanael. Natanael é o mais. E nós vemos a evolução deles. Como crescem. Despacio, pero com dolor. E todos nós outros sofrimos com o sofrimento deles. Quem aqui quer crescer? Duele. Há que morrer de pouquinho a pouco. Minhas filhas todos os dias me perguntam: Papai, como estás? Eu respondo: morrendo de pouquinho a pouco. A cada dia muero um pouquinho mais. Porque essa é minha realidade. Nós outros estamos quedando maiores para quê? Para viver eternos? Não, vamos a morrer. Não só naturalmente. Eu quero morrer aún mais rápido, minha alma. Para que o Espírito tenha o controle de minha mente, de minhas vontades e de minhas emoções. É isto que Pablo está falando aqui. Não são coisas que me direcionam, pero é Cristo manifestado em nós, que genera transformação. Entendemos o que leemos? Esse é o final. Este é o final da carta de Pablo. Por lo demás, que nadie me cause mais problemas, porque eu llevo em meu corpo as cicatrizes de Jesus. Uma pergunta sencilla: quem aqui pode dizer isto? Que lleva em seu corpo as cicatrizes de Jesus. Eu hablo e afirmo de todo e sem problema algum. Nadie aqui de nosso convívio pode dizer isto. Nadie. Sabe por quê? Nadie aqui foi assaltado. Nadie aqui foi encarcerado. Presta atenção. Por conta de Jesus. Por conta de estar predicando em nome de Jesus. Por quanto está dando testemunho, ou dando não, sendo testemunho de Cristo. Uma coisa é dar testemunho de Cristo. Outra coisa é ser testigo de Cristo. Quem somos? Damos ou temos? Ou somos? Quem somos? Damos testemunho ou somos testigos? Essa pergunta é para acabar com o piqui de Goiás. É que nós outros é mais fácil dar testigo, não? Do que ser testigo. Dar testigo, todos aqui dão testigo. Hasta el jornal, qualquer que corre a palavra vai dar o testigo de terceiro.
Pedro ha caminado por sobre as águas. Agora, diga Pedro, eu caminhei por sobre as águas. Qual é mais impactante? Qual é mais transformador? Dar ou ser? Que venhamos em nome de Jesus aproveitar essa leitura, esse tempo que estivermos aí escutando sobre Gálatas, a fazer uma reflexão de quem nós outros somos e por que somos e para que seremos. E se em realidade somos ou hablamos. Somos testigos ou damos testemunho? Quem somos? Convertemo-nos à vontade de Cristo. Gálatas genere em nós transformação. Que nós, em nome de Jesus, venhamos a nos alimentar dessas palavras, desse testemunho de vida de Pablo em nós. E que nós venhamos a dar, a ser testemunhos de Cristo a terceiros. Amém? Padre, em nome de Jesus, que Sua palavra viva e eficaz genere em nós transformação. Que nós podamos, ó Padre, viver as realidades de Tu voluntade em nós, por nós e através de nós. Que o Evangelho do Senhor venga a injertar em nosso coração, em nosso entendimento, para sermos transformados por la renovação de nossa mentalidade, por Tu Espírito e Tu Palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e esta comunidade. Dice, estamos terminados em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor. E feliz fiestas. Que Deus pueda bendecir a cada dia mais e mais, em nome de Jesus.